Hello, folks. Welcome to one more class. It's Monday, right? Que estranho, porque hoje seria quem? Teacher Norbert. Norbert is with you guys on Mondays, Tuesdays, but this week it is an exception. Então, por uma exceção, na verdade duas, né? Porque então essa semana seremos nós, eu e vocês, segunda, terça, quarta e quinta, e semana que vem, semana inteira também com o Teacher Norbert, alright? Guys, lembrando a meta desse curso aqui, sempre importante relembrar, é entender um vídeo em uma semana. E daí, para quem é, né? Pode ser para qualquer pessoa, claro. Então, quem está no nível básico, quem é iniciante, mas principalmente você que já tem um bom inglês, mas tem dificuldade de entender o inglês falado. Porque aqui, o que que a gente vai trabalhar? Então, você já está acostumado, você que está aqui pela primeira vez, deixa eu mostrar aqui, ó para a gente ver juntos. Tem o vídeo da semana, né? Que eu espero que vocês já tenham visto. Se não viram, não tem problema. Vocês vão conseguir fazer ela normal, tá? Só o que eu oriento é depois vocês assistirem. Até para ter um depara que eu falo, né? O ponto A e o ponto B. Então, eu comecei a semana e a primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu entendi, sei lá, 30%, 50%, 70%, 90%. E daí o nosso sucesso aqui, o nosso 1% vai ser você progredir, não importa o quanto, tá? E você vai conseguir ter essa noção, então, assistindo a primeira vez, fazendo as aulas durante a semana e no final da semana, assistir o vídeo mais uma vez, ok? Alright. Bom, como de costume, quem tem papel e caneta, quem pode, né? Quem tá parado assistindo a aula, anotem, tá? Vocabulário, pronúncia. Quem não tá fazendo qualquer outra coisa, também vale, né? A ideia é que vocês estejam praticando de alguma forma. E aí, se você puder pelo menos repetir em voz alta, né? Não precisa ser voz tão alta, tá na academia, por exemplo, né? Ou tá no ônibus, não sei. Mas só para você conseguir treinar, você conseguir colocar para fora o que a gente está treinando aqui juntos, ok? Para conseguir levar por mais tempo. Alright, então o vídeo é esse daqui. Eu vou tocar ele uma vez, tá? Do começo ao fim, são 3 minutinhos. Se por um acaso a qualidade não estiver tão boa, você pode dar um mute aqui, você que está agora no ao vivo, ou você que está na aula gravada, dá uma pausa aqui, assiste o vídeo original, 3 minutinhos, depois volta, tá bom? Para você poder entender do que é o assunto. Bom, só fazendo uma abertura aqui, ó, o nome do tema, né, do vídeo, é que está em português, mas é 8 Secrets to Success. Então, 8 segredos para o sucesso, tá? É esse o tema da aula de hoje. E o que vamos fazer? Como de costume, na primeira aula comigo, eu vou fazer um reforço aqui de vocabulário. Então, eu separei algumas palavras, né, algumas expressões, alguns phrasal verbs que são importantes. E separei hoje, para a aula de hoje especificamente, um pronunciation hack, tá? Um padrão de pronúncia, para você depois conseguir treinar sozinho também. Lembra, tá? Quem não participou da aula da primeira semana, depois vai lá no YouTube, tem lá a playlist, que é Método IP. Lá na primeira semana, a gente já vai. Tem uma sequência ali dos padrões, né, de pronúncia, que tem algumas nomenclaturas que a gente colocou para te ajudar a se localizar, tá? Então, se você puder, né, tiver um tempinho, assiste a primeira semana, que vai ser bem útil para você. A gente bateu em várias, né, durante essas últimas semanas, né, a gente reforçou vários padrões. Hoje eu separei um que não tá lá, então digamos que é um novo, mas também é um bem simples, vocês vão ver daqui a pouquinho que é algo bem simples de colocar em prática. Bom, cutting down to chase, getting down to business, indo direto ao ponto. Vocabulário, guys, ó, keywords and pronunciation patterns. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E deixa eu só mudar um pouquinho a posição aqui da câmera. One moment. 1 second. Cadê Gallery View? Hide video panel. Now you guys can see me, right? 1 segundo, guys. Deixa eu só mudar aqui a visão para vocês conseguirem me ver. 1 second. Speaker. Tá, agora foi. Share screen. Ok. Aí. Ih, mas agora vocês não estão me vendo ainda, né? Peraí que eu apertei algo que não deveria. One moment.
Video, let me see. Choose. Guys, vai ficar assim, tá? Vamos ter que deixar assim. Let me see. Show video panel. Aí, foi. That's it. Done. Stopped. Vou deixar do jeito que tá, pra gente não perder mais tempo. Bom, dá uma olhadinha aqui então, ó. Vocabulary, né? Tem o keywords and pronunciation patterns. Começando com cut down. Então, todo o vocabulário que eu destaquei do primeiro minuto, mais ou menos, tá? Então, hoje, nossa proposta é trabalhar 1 minuto de vídeo, ok? Desse primeiro minuto, eu extraí esse vocabulário. Então, primeiro, cut down, ó. E aí tem lá um padrão de pronúncia, né? Que quando as letras têm sons iguais, tá vendo? O T tem som parecido com o som do D. Quando isso acontece, essas duas palavras estão posicionadas uma perto da outra, vai virar uma coisa só, e aqui vai entrar um linking sound, né? Um padrão de conexão aqui. Então, eu não vou dar respiração, no pause, aqui não falo down, cut down, cut down. Daí vira uma coisa só, remember? Então, cut down, ele é um phrasal verb que quer dizer reduzir, tá? Então, é um vocabulário bem interessante, a gente acaba usando bastante em vários assuntos. Então, por exemplo, eu preciso reduzir o café, né? I need to cut down coffee in my life. Preciso reduzir o açúcar. E aí, o cut down, tem alguns phrasal verbs, né? Que são esses verbos frasais, que a gente sempre usa eles juntos. Por exemplo, wake up. Deixa eu colocar aqui do ladinho, ó, para você visualizar. E aí eu falo, tá, gente? Tem listas, tem, mas eu acho tão mais fácil, né, memorizando assim, um a um, com contexto, né, assistindo, usando, do que pegar uma lista e decorar. Eu acho muito mais difícil pegar a lista e decorar, tá? Mas existe. Se você quiser procurar depois lá no Google, coloca lá padrão de phrasal verb, junto, separado, você vai encontrar uma lista, se você tiver esse tipo de memória, né, que consegue memorizar assim. Eu não tenho, por exemplo. Então, o wake up, ele é um phrasal verb que tá sempre junto. Eu não consigo quebrar ele em duas partes. Agora, eu tenho um outro grupo, né, de palavras, que são esses phrasal verbs, que eu posso quebrar ele em duas partes e colocar ali o objeto ou a pessoa no meio. Então, por exemplo, eu poderia falar: I need to cut sugar down. Tá vendo? Ainda é o phrasal verb, só que eu coloquei o quê, né? Eu coloquei o objeto ali no meio. Então, isso aqui é bem comum acontecer. Ou, se você quiser também colocar tudo junto, não muda o significado, tá? I need to cut down sugar. Esse aqui é um dos phrasal verbs que eu tenho essa flexibilidade de usar tanto junto quanto separado, tá? Então, cut down, que é o reduzir, alright? Cut down, reduzir. Depois, eu coloquei aqui high school, já devem conhecer lá pela série, né? Que tinha. Eu nunca assisti, mas ouvi muito falar. Acho que você também já deve ter ouvido falar. Então, high school que ele menciona no vídeo, que é o ensino médio, porém, eu coloquei aqui vocabulário que às vezes as pessoas acabam não lembrando que a gente não usa tanto, né? Mas o que que vem antes do high school? Então, eu tenho ali o elementary school, deixa eu colocar do ladinho aqui, ó. Elementary school, que seria para nós ali o ensino fundamental, e dentro do elementary school, aí ele é composto pelo kindergarten. Aqui é um pouco estranho, e até eu ouço muita gente falar garden com D de jardim. E não é, na verdade, é com T mesmo, tá? Kindergarten. Pelo que eu entendi, quando eu perguntei para minha teacher lá, 15 anos atrás, que é a origem da palavra aqui é alemã, né? Então, por isso que ela mantém a raiz diferente do que teria no inglês. Então, kindergarten, que é um jardim, né? Ali no jardim de infância. Então, through fifth grade, né? Ali até o quinto ano. E aí tem o middle school, que eles são as séries da sexta até a oitava, que daí num todo eles chamam de elementary school, tá? Então, basicamente, os mais usados aí, né, que talvez você consiga usar, numa entrevista, por exemplo, fala o seu currículo, elementary school, high school, depois o high school, quem lembra como fala faculdade? Que é praticamente um falso cognato, né? Faculdade é college. Parece colégio. College. Deixa eu colocar aqui. Pode ser college, pode ser university, tá? College, university.
aqui o university, pelo que eu entendo, campus, né? A university acaba sendo maior do que um college, né? Maior do que college. Mas são sinônimos. Então, qualquer um que você usar, eles vão entender que é um ensino superior, tá? Ok? Bom, próximo vocabulário que eu fiz um highlight aqui foi a palavra lead. Ó, lead. Lead que ali vem, né, da palavra, na verdade, a palavra leader deriva da lead, né? Então, lead, que é o liderar, conduzir. Talvez você já esteja acostumado com a palavra leader. Leader, e a leader, que é líder. E, se eu não me engano, é o quarto vídeo que essa palavra aparece aqui, porque ela é muito utilizada, né? Que o lead é o de conduzir, levar, direcionar, tá? Todos esses significados, sim, tá longo. Todos esses significados você vai conseguir utilizar, tá? Aí ele fala uma expressão, né? Diz. Ali tá com J, poderia aparecer com G. Diz, que é onde Jesus. É que não todos, tá? Depende muito de quem. Só para compartilhar um exemplo, eu tenho um aluno que já teve um professor indiano. E toda vez que ele falava God, o aluno falava Oh my God, o professor pediu umas 2 vezes para ele não falar. Para ele usar o gosh no lugar, né? Já viram esse gosh? Eu já tive bastante. A família que eu morei no segundo ano que eu morei, né, na Califórnia, a mãe era indiana. E eles têm uma questão um pouco maior, né, dessa parte de religião mesmo. Então, depende muito, tá, da pessoa. Mas eles acabam evitando usar um pouco a palavra God, nesse sentido de expressão, ah, meu Deus. Aqui, no português, no Brasil também tem pessoas que acabam preferindo não usar, né, a palavra God, quando vai usar como expressão. Então, em inglês é a mesma coisa, tá? Para algumas pessoas, algumas culturas, isso é um pouco mais forte. Então, vai usar um gosh, vai usar um geez, tá? Desses dois jeitos aqui, ou com J ou com G, ok? Aí tava contando a história e parei de contar, né? E aí o professor chegou a se irritar, porque para ele é um desrespeito, né? Ficar usando a palavra, enfim. Então, e como hoje é, as empresas, né? E se a gente for olhar, tá muito mais internacional, né? A gente olha o inglês, hoje o inglês de fato é uma língua global. Você vai estar numa empresa, talvez você converse com indiano, com francês, pode estar em qualquer lugar, né? Com qualquer cultura diferente. O que eu estou querendo dizer se puder evitar, melhor, tá? Então, se puder usar um gosh, se puder usar um geez, tá? Dessas duas formas aqui, ok? Mais um phrasal verb aqui, ó. Esse pass on. O P no começo do inglês, olha, tem uma pequena explosão, percebe? Pass, pass. No português ele acaba sendo um pouquinho mais fechado, ó. Sei lá, passaporte, passaporte. No inglês vai ficar passport, ó, passport. É uma pequena explosão que tem ali no comecinho. Detalhe, tá? É um nível de detalhe. Não consigo identificar ainda, ou não consigo, não tem problema. Cada um vai usar desse curso aqui, dessa aula, aquilo que achar que é interessante para si, tá bom? Cada um tá num momento diferente. Mas se já quiser treinar esse pass, pass on. Aí tem mais uma outra questão aqui, tá vendo, ó? Junta consoante vogal, pass on. E a preposição casada aqui, que esse pass on é passar adiante, é, transferir, vai estar junto com to. Passe, aí também, tá? Ó, o objeto pode estar aqui no meio. Ah, passa isso para mim. Isso o quê? Sei lá, o dinheiro, por exemplo. Transfere para mim. Pass it on to me. Ah, quando é que eu uso o on? Quando é que eu uso o for? Depende muito. Lembra? O que eu coloco em duas caixinhas costuma ser direção, destino, vai usar o to. E o for, a gente vai usar no lugar de. Ah, dá aula para mim. Dá aula para mim, ou seja, no meu lugar. Can you teach for me, please? Certo? E aí tem outros casos que tem preposições casadas, esse foi o nome que eu dou, algo que eu acho que é fácil de lembrar, que sempre depois de algumas palavras específicas, algumas expressões, vai vir alguma preposição depois, né? Padrão. Pass on to me, pass on to you, pass on to my boss. I'll pass on this information to my boss. Alright? Tech, aqui também mais uma para aquele padrão, né, de pronúncia que a gente também vem. Toda aula tem, né? Se a gente for colocar toda aula tem, isso aqui tem. Primeira, eu tenho uma palavra curtinha, na primeira sílaba eu tenho a letra I, não é o I forte. Então, eu falo tech, tech, tech.
Não é por exemplo, sheep, não é um i longo, certo? Aqui tá naquela casa do. Como é que fala grande? Quem lembra como fala grande? Repete aí, fala em voz alta. Se errar, é bom que aí você vai tomar consciência, caso você não tenha visto antes. Back, back. Então, lembra, não é big, certo? Não é forte. Leite, milk. Peixe, fish. Ticar, tick. Tá? Lembra? É como se quisesse pular a letra I. Como se ela não tivesse ali e vai para a próxima. Ok? Vocês vão ouvir que ele vai falar essa palavra ali, que é o do ticar. Mais uma expressão tá acabando, hein? Ó, só mais três. To be driven by. Essa expressão, com certeza, se você não ouviu, talvez você não conhecia, daqui para frente, presta atenção. To be driven by. Em entrevista de emprego, eu já vi muita gente também que depois veio, né, me trazer o feedback e não entendeu a pergunta. What are you driven by? What are you driven by? Ó, quiser anotar, quem puder. What are you driven by? Então, o drive, ele é o dirigir, claro. Aqui tá na terceira coluna, né? Então, o particípio tem o drive, passado drove, terceira coluna driven. Não é literal, aqui é uma expressão, tá? Então, você vai traduzir como to be driven by é o ser motivado por alguma coisa. Esse STH é a abreviação de something. Say something, I'm giving up on you. Você entende, né? Todo vocabulário tem uma música por trás. Conhece? Do you know the song? I love it. So beautiful. To be driven by. Então, esse aqui é something, tá? Tá, eu sou motivada pela minha família, no exemplo. I'm driven by my family. Aqui, what are you driven by? A pergunta. O que te motiva? Né? O que que te dá motivação? I'm driven by my job. I'm driven by my dream, that is to have my own school, for example. Ok? E toma cuidado que é para não dar uma vontade de falar driven, não dá? Mas é driven, ok? Driven. De novo, lembra? Vocabulário novo, se tem um aqui, pega esse um e começa a usar nas aulas, nos seus resumos, na sua prática. Ou se tiver mais de um, seleciona uns três, pelo menos. Não vai lembrar de todos, não. Mas seleciona aqueles que forem mais importantes. Anyway, eu coloquei também que ele usa lá, e é um vocabulário bem versátil, né? Quando você vai falar, de qualquer forma, de todo jeito, anyway. Anyway. Tava chovendo, mas eu já ia pra praia de qualquer jeito. It's raining, so I would go to the beach anyway. Ou quando você tá falando alguma coisa, enfim, você fala, enfim, anyway, tá? Então é bem versátil esse vocabulário. E o get off, o último phrasal verb de hoje. Tudo isso dentro do primeiro minuto, hein? Get off, que é o leave. Lembra, para todo phrasal verb tem um verb, tem um verbo. Então, eu poderia usar aqui só o leave. Aqui no cut down poderia usar o reduce. Opa, reduce. Bom, inglês americano, britânico, canadense, mas principalmente o inglês americano, como tem um acervo enorme dessas expressões, né, desses verbos frasais, poxa, eles usam muito mais do que esses verbos, acabam usando muito mais. Então, se você quiser falar, por exemplo, eu saio do trabalho às 7, como é que ficaria? Como é que você falaria? Fala em voz alta, vamos treinar. Sai do trabalho às 7. I leave work at 7. Agora, se você não tá com. Às vezes, eu já sei o que é, mas não uso. Então começa a usar. Começa a usar para conseguir fixar. Então agora você vai começar a falar I get off. I get off work at 7. Que é o que a gente usa muito do avião, né? Eu saí do avião. Get off the plane. Sair do ônibus. Get off the bus. Tá? Mesmo que o leave. Alright. So good. Muito bom. E aí, o último ponto, antes da gente ir para o vídeo, né? E aí a gente treinar juntos, é o pronunciation patterns. Então, qual que é o padrão aqui? Isso no inglês americano, tá? E claro, estamos falando de inglês americano, não quer dizer que são todos os estados, porque assim como no Brasil, cada estado tem um sotaque, cada estado tem um tipo de vocabulário, tem alguns costumes. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Agora, a grande maioria
né? Ali, o que que eles vão fazer? Então, o nome desse pronunciation pattern, que a gente vai começar a usar daqui para frente, a gente vai começar a olhar, treinar o ouvido, treinar o olhar, é o the NT sound. The NT sound. Que é o que acontece ali, ó, em palavras que, né, tem essa sequência, que vem o N seguido da letra T, ó. Como internet, que é o internet. Muito, que é o plenty. Dentista, que é o dentist. Tá vendo? NT. NT. Interessante, que é o interesting. Então, essa é uma maneira de falar. Agora, como é que você pode ouvir? Eles podem tirar aqui a letra T para ganhar milésimos de segundo, né? E depois conseguir fazer qualquer outra coisa na vida, ganhar tempo. Vai tirar o T e vai ficar só com o som no N. Então, ó, internet vai ficar internet. Internet. Que é assim que ele fala no vídeo, tá? Internet. Internet. Muito, se eu seguir esse padrão, como é que vai ficar a palavra plenty? Vai ficar you. Plenty. That's it. Ó, e a explosão. Plenty. Plenty. Dentista. Dentist. Dentist. E aí é engraçado, né? Porque se você não sabe disso daqui, o que é dentist, gente? Dentist. Não entende, né? Porque não treinou nem o ouvido nem o olhar para, né, esse padrão de pronúncia. Então, dentist. Interessante, tem algumas que são parecidas, né? Então, aqui eu acho que você talvez poderia sacar. Então, fica innersten, innersten, innersten. Ok? Então, toda vez que daqui para frente que aparecer essa sequência, assim como as outras, né, assim como os outros padrões, sons iguais, que a gente já viu, letras iguais, etc., né, o consoante vogal, a gente vai começar a olhar também, treinar esse padrão, tá? Que é o the NT sound. Alright, good, ok, muito bom. Vou fazer o seguinte, também pelo tempo, tá? Eu falei que ia tocar o vídeo inteiro, but, although, estamos ao vivo, vamos mudar os planos, sim, para ser mais produtivo, tá? Vou já direto ao ponto, depois, se você puder, terminar a aula e não assistir o vídeo, assiste o vídeo inteiro, tá? Para já poder estar dentro do assunto da semana. Deal? Combinar? Se não conseguir hoje, assiste amanhã, mas prioriza. Let's prioritize it. Ok, vamos lá então. Deixa eu tocar no comecinho. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Vou deixar com legenda nesse primeiro momento. Vamos colocar aqui do ladinho. Ok, here we go. Vou passar um pouco, que aqui é só encher linguiça. 25 segundos. Peraí. This is really a 2-hour presentation I give to high school students. Esse cara fala rápido, tá? Já vou adiantar que ele fala rápido, então segura aí, que pode ser que dê um choque, mas você vai se acostumar pela repetição. Então, ó, aqui vamos só voltar na base de padrão de pronúncia. This is really. Então, tá vendo? Tá juntando aqui consoante vogal. Read a 2-hour presentation. Isso aqui é uma outra palavra que eu vejo o pessoal colocando A por conta do português, né? Apresentação não tem A, ok? Fica presentation, apresentação. O verbo apresentar, present. Eu preciso apresentar um projeto. I need to present a project, ok? Ó, aqui também o give, ele entra naquele padrão de pronúncia do grande, leite, peixe, que é o give. Give. I give to high school students. Então, isso é realmente uma apresentação de 2 horas. Então, a gente coloca aqui o 2 hour, porque é uma qualidade para apresentação. Poderia ser qualquer outra, certo? Long presentation, interesting presentation, mas aqui de 2 horas. I give to high school students, que eu dou para alunos do ensino médio. Vamos ver. E aí, depois, guys, lembra, quem conseguir fazer o shadow, o que é o shadow? Sombra. Ouve uma frase, pausa e repete. Ouve de novo, pausa e repete. Por exemplo. This is really a 2-hour presentation I give to high school students. This is really a 2-hour presentation I give to high school students. Eu faria isso umas 3 vezes, já falei, né? Antes de ir pra fora, o pessoal já achava que eu tinha ido porque eu fiz muito desse exercício. Né? Já tinha um sotaque mais. Não precisa ter, tá? O ponto não é você ter um sotaque e perder o sotaque brasileiro. Não precisa. O ponto é você entender esse padrão que eles falam, porque quando você vai ouvir, você consegue entender melhor, pelo costume da fala. Então, esse imitar não é pelo falar em si, mas é para te ajudar na compreensão. Entenda isso, tá?
E aí você vai ficar repetindo em voz alta. Ouve e repete, ouve e repete. This is really a 2-hour presentation I give to high school students. Cut down to 3 minutes. Cut down to 3 minutes. Já apareceu o phrasal verb, que é o que é cut down? Remember? Cut down é reduzir. Então, uma apresentação de 2 horas que ele está reduzindo em 3 minutos. E é por isso que ele fala correndo. 2 horas em 3 minutos. Let's see. And it all started one day on a plane on my way to TEDS. Aí, outra coisa, isso aqui estou muito contente. Os alunos que estão vindo para essa aula aqui, na aula de conversação com a gente já, a maioria, né? Não todos, mas eu tenho fé que todos vão. Lembra, esse D aqui some, ó. And it, tá? Então não fica um and it all. E aqui eu tenho uma consoante vogal, aí eu tenho T, certo? Igual do água, que eles trocam T pelo R, fica and it all started and it all started one day. E tudo começou um dia on a plane, ó, consoante vogal junta. On a plane, on my way to TED. Essa é uma expressão que eu não fiz a highlight lá, mas se você quiser anotar, ela é bem útil também. Que é estar a caminho. Então ele tá falando no meu caminho, né? A caminho do TED. Então se você quiser falar, onde você tá? Tô a caminho do shopping. I'm on my way to the mall. Ou se você quiser falar, só tô a caminho. Tá ok. Nem tomou banho ainda, e ainda tem a cara de pau de falar que tá on my way. Quem nunca, né? Eu já. I have already. Então, on my way, tá? E aí esse pronome de posse vai trocar pela pessoa, né? Então, poderia ser on her way. Ela tá no caminho dela, tá a caminho. She's on her way. He's on his way. Ok? Let's keep going. Então, tudo começou um dia no avião, ó, on a plane, num avião, a caminho do TED. 7 years ago. Nada de novo aqui, talvez, certo? 7 years. Aqui também, ó, consoante vogal. Não tem pausa. 7 years ago. Também consoante vogal. 7 years ago. 7 years ago. Por isso que parece que é uma coisa só, que tem consoante vogal nas 3 palavras. Yeah? Vamos mais uma vez seguir. Started one day on a plane on my way to TEDS 7 years ago. And in the seat next to me was a high school student, a teenager. Ok? And then the seat. Então, and in the seat next to me. Aí um outro padrão aqui, ó. Agora eu tenho letras iguais. Next to. Vira uma coisa só. Então, e no assento, que é esse seat, um assento ao meu lado, do meu lado, was a high school student. Estava uma aluna do ensino médio, a teenager, ele especifica. Então, uma adolescente, a teenager. And she came from a really poor family. And she came from a really poor family. Esse poor aqui depende, tá? O inglês britânico fala poor, ó, poor, mas o inglês, né, americano global ficaria num poor family. E ela veio, né? Ela veio de uma família realmente pobre, de uma família muito pobre. And she wanted to make something of her life. Vai repetindo em voz alta, lembra? Eu vou falando, você vai falando junto com a gente. Com a gente, eu e o meu colega aqui do TED. And she won. Aqui, como é que ele falou? Wanted ou wanted? Vamos ver. Wanted to make something. Ó, lembra, é um outro padrão também. O want, normalmente, vai tirar esse T aqui, fica... Que já entra aquele padrão no internet, certo? Ó, NT. Wanted. So, tell me what you want. What you really, really want. Okay, enough. Stop it, Sam. And she wanted to make something of her life. E ela queria fazer alguma coisa da vida dela. And she wanted to make something of her life. Tá? Então, wanted. Lembra? Aquele mesmo padrão, por isso está ouvindo aqui sem a letra T. Ok? E por isso, tá vendo como é importante saber? Porque se você ouve wanted, tá acostumado com wanted, você acha que é uma outra coisa. Wanted to make something of her life. And she asked me a simple novo. family. And she wanted to make something of her life. And she wanted to make something of her life. Tá vendo? Esse é o exercício, tentar reproduzir, tentar imitar como ele tá falando, ok? And she asked me a simple little question. And she asked me a simple little question. And she asked me. Então, ela me perguntou uma pequena e simples pergunta.
Ela me fez, né? Vamos traduzir assim, ela me fez uma pequena e simples pergunta. She said, what leads to success? Então, ela disse, she said, what leads to success? Lembra o que é lead? O que leva, né? O que conduz ao sucesso. Essa palavra aqui também, toma cuidado, tá, guys? Anota quem puder, quem conseguir só repetir. A segunda sílaba é a tônica, né? Ela que é a forte, ó, success. E todas as variações seguem o mesmo formato. Sucesso, success, successful, ok? Esse é do success é mais forte. And I felt really badly Aí, ó, tá vendo? And I felt really badly. Aqui, a gente viu semana passada esse LY no final, né? Que é um sufixo que traz a palavra para o mente, né? Você pega a raiz da palavra, tem o LY, traz o mente. Então, facilmente, fácil, easy. Facilmente, easily. Difícil, hard. Dificilmente, hardly. Então, é que aqui não existe no português. Então, nem sei, assim, é a ideia que traz, né? É o mesmo, a mesma lógica, mas no português nem sempre. Então, eu traduziria aqui, ó, e eu me senti, and I felt really badly, eu me senti muito mal. Yeah, and I felt really badly. because I couldn't give her a good answer. Because I couldn't give her a good answer. Então, aqui também um outro padrão, lembra? Abreviações da negativa, don't, doesn't, won't, corta o T, tá? Então, because I couldn't give. Então, só cortar e seguir com a próxima. I couldn't give her a good answer. E aqui, aquela história do D, né? E o T normalmente tem um som parecido. E até aqui, quando você vai fazer o link, o D vira um som de T. Desculpa, o D vira um som de R, assim como o T viraria um som de R, igual do water. Aqui, ó, good answer, good answer. É assim que ele fala? Vamos ver. Vamos ouvir de novo. Badly because I couldn't give her a good answer. Good answer. Eu não consegui, eu me senti muito mal porque eu não consegui dar a ela uma boa resposta. So I get off the plane and I come to Ted. So I get off, ó. Lembra esse phrasal verb? O que é get off? Qual um outro verbo que a gente usaria aqui no lugar do get off seria o leave, certo? Então, eu saio do avião, eu venho pro TED. Isso aqui é uma coisa legal de usar também. A gente quer contar a história de como tudo que é no passado fica no passado, né? Mas também consigo contar histórias do passado usando o presente. Assim como a gente faz no português. Imagina assim, ó, então tava lá eu, nas Maldivas, eu entro no quarto. Aconteceu já, mas a minha narrativa fica no presente. O inglês também pode, a gente consegue fazer a mesma coisa, tá? Só tomar cuidado para manter tudo daí. Se você vai contar a história inteira vai ficar ali no tempo que você escolheu contar, né? O passado ou o presente. Então, eu saio do avião, I get off the plane, and I come to TED. E eu venho, né? Eu chego ao TED. And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. Olha lá o diz. E aí eu penso, diz, Jesus, gosh, né? As variações que a gente viu. I'm in the middle, ó, tudo juntinho. I'm in the middle of a room of successful people. Vou falar, você repete depois de mim, tá? And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. You. Awesome. A ideia é fazer cada vez melhor, tá? Aprimorar aquele 1% por aula já tá ótimo. Aqui tá vendo successful, mesmo padrão. Então, ele pensou, né? Eu penso, Deus, eu tô no meio de uma sala com pessoas bem-sucedidas, successful people. So why don't I ask them what helped them succeed? Aí ele falou, so why don't I... Ó, vamos ver de novo? So why don't I ask them what helped them succeed? Deixa eu colocar no velocidade um pouquinho mais lenta. Ouve junto comigo, ó, de novo. So why don't I ask them what? Tá vendo, ó? Tira o T aqui junta com I. So why don't I ask them again? So why don't I ask them what helped them succeed? Olha como ele corta, tá vendo? Finalzinho das palavras quase somem, né? Corta, come tudo. And pass
Aí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, peraí. them succeed and So, why don't I ask them what helped them? Aqui é que cortou. Aí, mas assim, lembra? Corta tudo, mas o que corta? Sempre tem os mesmos padrões, não é do nada, né? Que a pessoa vai cortar. O que você vai cortar e vai juntar. Então, a letra T, letra D, sons iguais, junta, vira uma coisa só. What helped them? What helped them? Uma coisa só. Isso, a helped e o them vira uma palavra só. Succeed. Então, por que não pergunto a eles o que os ajudou, né? O que ajudou eles a serem bem-sucedidos, a terem sucesso? What helped them succeed? pass it on to kids And pass it on to kids. Again. succeed and pass it on to kids. Lembra o que é pass on? E passar adiante, passar à frente, né? Transferir para as crianças, ou seja, ensinar para as crianças. Então, por que eu não pergunto para essas pessoas bem-sucedidas o que elas fizeram para eu poder explicar para essas pessoas, né, quais são os passos, quais são os segredos? Are you curious? Está curioso para saber quais são os segredos? Aí amanhã a gente continua, partimos aqui. Então, a gente viu um bloco de vocabulário desse primeiro minuto. Amanhã, vamos para o minuto 2 com vocabulário diferente, tá? Então, se você puder, eu sei que só repetir, mas é importante. Assiste o vídeo inteiro para conseguir estar mais preparado para a aula de amanhã, ok? Por hoje é só. See you guys tomorrow. Thank you so much. See you.